É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. É hora da meditação na Palavra de Deus. Então, muito boa tarde para você. Estamos de volta aqui no seu rádio com mais um programa Tarde com Jesus, mais um bloco aqui do nosso programa Tarde com Jesus, onde nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus, né? Para você que tem acompanhado esse mês aí o nosso estudo bíblico, nós estamos estudando o livro do Gênesis. Olha aí uma breve revisão para você. Primeiro, o livro do Gênesis tem 50 capítulos, tá? 50 capítulos o livro do Gênesis. Engana-se quem pensa que o livro do Gênesis é todo sobre a criação do mundo, porque não é, tá? Mas fala sobre o início, claro, por isso o nome Gênesis, né? Ele fala da criação da terra, né? A criação por completa de Deus aqui da terra. No primeiro capítulo foi o que nós estudamos. Ali nós vimos coisas bacanas, como resquícios já da Santíssima Trindade. Nós vimos Jesus presente como a palavra de Deus, né? Que Deus criou o mundo com a sua palavra, e relacionamos com o Evangelho de João, né? Capítulo 1, onde fala que Jesus era a palavra que estava lá no início do mundo e que se tornou carne através de Maria e habitou entre nós. Bacana isso, né? A gente vê falar de Jesus já no livro do Gênesis, é lindo isso. Depois, nós estudamos o capítulo 2, que fala sobre a natureza do homem, né? A criação do homem, os mistérios da natureza do homem, a diferença da natureza entre o homem e a mulher. Coisas muito bacanas, muito divertidas, que você pode rever também lá no canal da Web Rádio Católica Juac, lá no YouTube, tá bom, gente? No terceiro capítulo nós vimos a origem do mal, isso mesmo, a origem do mal. Na origem do mal nós falamos sobre o pecado original, o fruto proibido, né? Que tudo aquilo na verdade é figura de linguagem, que todos nós experimentamos sim desse fruto proibido e etc. No capítulo 4 nós vimos aí o primeiro assassinato da história com Caim e Abel, né? Onde um irmão matou o outro. E nós estudamos e conversamos também um pouquinho sobre a pena de morte, porque Deus resolveu poupar o assassino e até amaldiçoou quem matasse o assassino, né? Porque todos são filhos de Deus e o mandamento de não matar é bem claro, não há exceções, tá, gente? Depois nós vimos aí no capítulo 5 até o capítulo 9 a história de Noé, falando sobre a purificação do mundo. Estudamos aí essa história da purificação do mundo através da água. Deus até se arrependeu disso, né? E disse que nunca mais destruiria o mundo por causa dos pecados do homem. E, como sinal dessa promessa, ele colocou o arco-íris no céu. Lindo, lindo, lindo. Toda vez que você olhar para o arco-íris, você vai lembrar da promessa do Senhor, que não destruiria mais o mundo por causa dos pecados do homem. Essa foi a primeira quaresma, a primeira tentativa de Deus de purificar a humanidade. Ela é figura do nosso batismo, como diz Pedro na primeira carta de Pedro, né? Lá, capítulo 3, versículo 18. E também fala sobre o purgatório, né? Que Jesus, depois da sua morte, foi até uma prisão onde havia uns espíritos lá pregar para eles. E esses espíritos eram pessoas desobedientes a Deus desde a época de Moisés, né? Desde a época de Noé, perdão. Então nós vimos aí que esses capítulos, né, que falam sobre a Arca de Noé, na verdade são prefigura do purgatório, né? São figuras do purgatório. E o purgatório existe, nós estudamos aí um pouquinho sobre ele também, você pode rever lá no YouTube, tá? Hoje nós vamos estudar os capítulos 12, né? Por que a gente começa do capítulo 12 no livro de hoje? Porque o capítulo 10 e o capítulo 11
falam mais das gerações de Noé, sabe? Não são coisas tão fundamentais assim para nós. Ela é mais preciosa para a hierarquia judaica, tá? Para nós não. E também fala um pouco sobre a Torre de Babel, né? Se você não conhece a Torre de Babel, vale a pena conhecer. Vamos ver se a gente faz aqui um programa só falando sobre a Torre de Babel, que ela também tem segredos bem bacanas. Mas nós vamos para o fundamental hoje, que é o capítulo 12. A gente já rodou aí 12 capítulos da Bíblia, tá vendo? Hoje nós vamos estudar o 12, 13, 14 e 15. 4 capítulos da Bíblia que falam sobre a história de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus da terra de Ur, né? Da terra de Ur, no meio dos caldeus, para seguir por um caminho que ele não sabia aonde levaria. Uma vozinha ali dentro do coração de Abraão falava com ele e dizia: Abraão, sai da casa do teu pai, da terra dos teus pais, e vai para o lugar aonde eu quero te indicar. E Abraão saiu, pegou tudo que era seu, pegou seu sobrinho Ló, e aí os dois saíram sem rumo, acampando aqui, acampando acolá, com suas cabras, com suas ovelhas, e suas esposas e seus servos, enfim. Eles saíram juntos, né? Errantes no meio do mundo, seguindo uma voz. Será que você teria a mesma coragem de Abraão? Você teria coragem de ouvir uma intuiçãozinha no seu coração, como a voz de Deus chamando, e teria coragem de largar tudo que você tem como casa, família, tudo que você construiu e seguir nesse caminho por onde Deus te chamaria? Complicado. Quando Abraão saiu da terra de Ur, ele já tinha 75 anos. Já era um senhorzinho já, não é? Muito forte, por sinal, Abraão. E ele saiu junto com a sua esposa, Sarai. Ele e Sarai decidiram caminhar juntos. Iam sempre acampando aqui, acampando acolá, e assim iam. Até que houve uma grande fome na região, diz a palavra de Deus, e eles foram para o Egito. Chegou no Egito, Abraão pediu a Sara para mentir, né? A Sarai. Para mentir, dizendo que era irmã dele. Ela realmente era irmã dele por parte de pai, mas eles eram casados. Mas não era para dizer que eram casados, porque senão poderiam matá-lo para ficar com a sua mulher. Como ela disse que eram irmãos, eles trataram Abraão bem, deram até presentes para poder ficar com Sarai. Então o faraó tomou-a como sua esposa. E aconteceu que houve uma grande doença entre o faraó e os seus servos. E isso foi devido a ele ter tomado a mulher de um homem que era protegido por Deus. Porque Deus fez uma promessa para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Abraão, ele tinha a bênção de Deus, a promessa da bênção de Deus, e Deus foi fiel. Deus não falhou nenhuma vez com Abraão, porque Abraão também não pensou duas vezes antes de ouvir a voz de Deus. É por isso que ele é chamado nosso pai na fé. Abraão, meu irmão, minha irmã, foi para o Egito, como nós conversamos. Tomaram lá a mulher dele, porque coitado era fraco, né? Não tinha como defender-se daquele povo, daquele reino, né? E aí aconteceu que houve um grande castigo com o faraó, devido a ele ter pegado a mulher de Abraão. E Deus revelou a ele isso, né? Ao faraó, que ele estava realmente errado. E aí ele devolveu a mulher de Abraão e mandou ele ir embora. Porque Deus disse ao faraó: este homem é um profeta. Complicado, né? O poder de Deus que protege com carinho os seus servos, mesmo aqueles pequenos, aqueles mais fracos, em especial Abraão, né? Que deu grandes sinais aí de obediência a Deus, contrariando Adão e Eva. A Bíblia fala sobre Noé como um homem justo. Noé era um homem bom. Mas Abraão não era só um homem bom. Abraão também era obediente a Deus. Obediente no sentido de apostar tudo. Abraão foi o primeiro a apostar toda a sua vida na palavra de Deus. Isso é lindo, né? E de maneira muito poética, a Bíblia fala sobre o amor de Deus por Abraão. Ele dizia: olha, conte aí. Abraão era estéril, né? Até essa data não tinha tido filhos.
Conte aí os grãos de areia, se você puder, a poeira da beira da estrada. Conte quantos grãozinhos tem. Se puder contar, saberá quantos serão os teus filhos. Conte as estrelas do céu, e aí saberá o tamanho da tua descendência. Deus ainda prometeu a Abraão que ele teria uma velhice feliz e morreria em paz. Muitas coisas Deus prometeu a Abraão, né? E Deus ia dando vitória e multiplicando as riquezas de Abraão. Mas lembre-se que a bênção de Deus não é somente a riqueza e a prosperidade, mas também a proteção que Deus dava para Abraão. Abraão e sua mulher não conseguiam ter filhos, e isso entristecia muito o coração de Abraão. Ele já estava velho, os anos iam passando rapidamente, não é? E nada de Abraão ter filhos. E ele foi começando a ficar triste com a promessa de Deus. Às vezes a gente é apressado, né? Com as promessas de Deus. Mas o Senhor vinha insistindo nessa promessa com Abraão. E Abraão continuava obediente, mesmo ansioso por ter um filho, né? E Deus falou a Abraão também que o seu povo ficaria escravo na terra do Egito durante 400 anos. Já pensou nisso? Deus já revelava a Abraão que os seus descendentes, antes de chegarem a Canaã, que era a terra prometida, ficariam presos no Egito durante 40 anos. 400 anos, perdão, gente. 400 é um tempo simbólico, não é? Vem do 40 vezes 100, né? Aliás, 40 vezes 10. Foi uma espécie de castigo, de purificação do povo lá na terra do Egito. Lá na frente, com Moisés, a gente vai conhecer melhor essa história. Mas é bonito porque lá no Gênesis, Deus já começa a revelar a Abraão isso. O que Abraão não conseguiu compreender foi que a terra de Canaã, que Deus prometeu, uma terra onde corre leite e mel, não corria tanto leite e mel assim. Era uma terra seca entre o Oriente Médio e a África, né? Ali no deserto. Lá tem naquela região, né? Tem um mar morto, aonde não existe vida, né? Porque a água é muito salgada, muito salobra e é grossa a água, tanto que ninguém afunda no Mar Morto. Interessante, né? Porque o sal de lá é muito forte. É uma terra seca, gente. Tem o Rio Jordão lá, tudo bem, não é? Mas é pouca a região do Rio Jordão, né? Que passa por aquela região. Ela é mais desértica. Israel hoje, que era a terra de Canaã, é mais uma terra de deserto, sabe? É mais uma terra seca. Tem muitas montanhas, mas também tem muito deserto e pouquíssima água. Então, ela é vizinha ali do Egito, né? Subindo para o norte. Então, gente, é meio estranho Deus prometer a Abraão uma terra onde corre leite e mel e ele esbarrar numa terra deserta daquela, né? Deserta no sentido de vida, porque já haviam alguns povoados ali, não é? Mas Deus é que criou tudo, Deus é que é dono de tudo e Ele dá tudo a quem Ele quer. Era uma terra onde já estavam chegando alguns povos. Também é uma terra de passagem, né? Entre a África e o Oriente Médio. Então é um lugar importante porque está sempre passando comerciantes por ali, vendendo tecidos, especiarias, não é? E esse tipo de coisa. Então é uma terra bacana, uma terra bonita, nesse sentido de passagem. É como se fosse terra diferente, mas é uma terra de passagem. Ninguém fica ali para morar mesmo, ninguém queria ficar por ali. Mesmo quando o pessoal morava por ali, os judeus, eles passaram muita necessidade. Em tempos de grande seca e grandes fomes, eles sofreram muito. É por isso que, inclusive, o povo de Deus vai lá para o Egito, né, e acaba se tornando escravo de lá por causa da fome naquela região. Então, não é meio contraditório Deus prometer uma terra cheia de farturas e eles esbarrarem em Israel, que não é uma terra tão boa assim? É porque, meu irmão, a terra de Canaã, onde corre leite e mel, é uma figura de linguagem. Abraão ainda não era capaz de compreender na época. Ninguém era, né? Quem é que ia imaginar que quase 2000 anos depois viria Jesus? Então,
A terra que corre leite e mel, que foi prometida para Abraão e para os seus descendentes, não era Canaã, era o céu. Não é bonito isso? Lindo. Canaã, meu irmão, é o céu de Abraão. É o céu. E os descendentes de Abraão não eram tanto descendentes biológicos, mas homens e mulheres de fé. Todo homem e mulher que tem fé em Deus, que ouve, pratica e obedece a palavra de Deus, primeiramente no seu coração, depois nas leis e nas coisas que as religiões nos ensinam, este herdará Canaã junto com Abraão, seu pai na fé. Esse herdará o céu. É por isso que lá no Novo Testamento Jesus diz: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Isso significa que há um povo que se une como uma família por causa da fé, não por causa do sangue biológico. Sabemos, é claro, que os judeus são descendentes de Abraão biologicamente falando. E naquela região seca, frágil, pequena, Deus quis se revelar ao mundo. A partir dali, Deus começou a fazer uma obra de redenção no mundo inteiro. Mas não é apenas carne e sangue que nos une como família de Abraão, mas a nossa fé. Quando Deus te pede uma coisa bem difícil e você começa a ceder, a fazer, a cumprir a vontade do Senhor, você se torna membro da família de Abraão. É por isso que somos muitos, somos todos os santos do céu, mais numerosos do que as estrelas. Lindo, poético e ao mesmo tempo profundo, né? Profundo. Acredito eu que apenas lendo a Bíblia você não seria capaz de entender que nós somos os filhos de Abraão a partir da fé e que Canaã era o céu. Só lendo a Bíblia não dá para entender tudo isso, né? Eles ficaram tão cheios de animais, de rebanhos, de essas coisas, né? Que tiveram que se separar. Abraão combinou com Ló: olha, a gente precisa se separar, porque não há espaço suficiente. Os pastores de ovelhas começaram a brigar, os pastores de Abraão com os pastores de Ló, porque brigavam por comida, por água, por espaço, né? Era muita gente para um espaço pequeno como um acampamento. Então Abraão disse: olha, não vamos brigar não, nós somos irmãos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló saiu para aquela região de Sodoma e Gomorra, que era uma região de muito pecado, que ofendia muito a Deus, mas também era uma região muito irrigada, né? Geograficamente falando, era uma região boa, produtiva. Abraão foi para o outro lado. E assim Deus ia protegendo, abençoando Abraão, mas nada de ter um filho. Nada de ter um filho. Às vezes a gente tem pressa com as promessas de Deus, mas não precisa, porque Deus é fiel às suas promessas. Abraão foi especial, porque foi o primeiro homem da história da humanidade a seguir diretamente os conselhos de Deus no seu coração. É uma grande história, é uma bonita história. Mas Jesus diz lá no Novo Testamento: olha, não se gabem por vocês serem filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão, né? Abraão é uma grande figura, vale a pena conhecer a história de Abraão, porque a gente às vezes vê Jesus citando Abraão, ou outros no Novo Testamento citando Abraão, Isaac, seu filho, e Jacó, o seu neto, né, que passou a se chamar Israel, daí o país de Israel. E aí a gente fica perdido, não conhece a história dos patriarcas. É bom a gente conhecer a Bíblia de maneira mais profunda desse jeito, não é? É bom. Abraão é o homem da bênção de Deus. A partir dele, todos os povos da terra foram abençoados. Por quê? Porque Deus encontrou morada no coração de Abraão e dali fez fervilhar bênçãos para toda a humanidade. Dali vieram Isaac, Jacó, as experiências com os anjos. Dali vieram
Moisés, José do Egito, todos os antigos patriarcas. E também Jesus, Davi e todos os outros profetas. Ali naquele povinho pequeno, de um lugarzinho pobre do mundo, Deus começa a demonstrar o seu amor por toda a humanidade. E começa ali uma história bonita em que Deus começa a salvar todos os homens, os vivos e os mortos, viu, gente? Deus começa a salvar os vivos a partir da sua palavra e começa a salvar os mortos com a história do purgatório e tudo aquilo que vocês já viram, né? Só vai para o inferno mesmo quem quer, porque o nosso Deus é um Deus triunfante, poderoso, é um Pai amoroso. Bonita a história de Abraão, não é? Uma história que realmente vale a pena conhecer. Amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Isaac, o filho da promessa. Isaac herdou a bênção de Abraão. E todos nós também, viu? Mas enfim, não vou me aprofundar muito na história de Isaac não, porque amanhã nós vamos ver os capítulos do 16 ao 19. Vamos estudar aí 3 capítulos. Gente, quando vocês menos esperarem, a gente terminou o livro do Gênesis, mas tem muita história bonita ainda para contar aqui nesse livro do Gênesis. Não é bacana essa programação? Como é bom a gente conhecer a Bíblia, né? Se debruçar sobre essas histórias antigas e conhecer estudando, né? Ver aí os mistérios, as coisas bonitas que Deus falou para o povo antigo. Mas guarda bem firme o nome de Abraão e quem ele foi aí no seu coração. Porque nós vamos estudar agora, começamos a estudar os patriarcas, os pais, né? Da história de Israel. Por isso que sempre alguém fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus, quando vai se manifestar, ele diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Legal, né? Então, eu vou ficando por aqui com o programa de hoje, agradecendo já a sua paciência, a sua audiência. A gente se vê amanhã para rezarmos juntos a história de Isaac, tá? Tchau, gente! Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.